Queria agradecer a participação da doutora Melissa, Imagina. ela que é nossa dermatologista e também nutróloga, né? Você fez a especialização tem uns 5 anos, mais ou menos? Especialização em 2013, 2014, exatamente. Já tem 6 anos. Já estudo um pouquinho o tema um pouco antes disso, que eu já gostava, mas a especialização mesmo foi em 2013, 2014, por aí. Bacana. Minha segunda especialização, né? A primeira foi dermatologia e a segunda nutrologia. E no fim tem muita coisa relacionada, né? Não, tudo a ver. Muito relacionado mesmo. Aí vira uma paixão, né, Raquel? Você sabe disso. É verdade. Não consegue mais parar de estudar. Beleza. Bom, é uma honra poder contar com a doutora Melissa hoje. Obrigada. E a nossa visão é sempre focada como princípio de saúde, né, Melissa? Eu acho que nisso a gente é o foco de toda a missão da Secretaria de Saúde e está sendo muito produtivo esses bate-papos. É uma forma diferente da gente entrar em contato com servidores não só daqui de Brasília, como de todo o Brasil, né? Esse distanciamento, por outro lado, trouxe um aproximamento de quem está, uma aproximação de quem está mais distante, né? Exatamente, isso mesmo. Teve uma certa parte que foi boa, né? Então, seja bem-vinda, Melissa, e todos os participantes. Agora eu passo a palavra para você. Ok, obrigada, Raquel. Bom, então, para quem não me conhece, não se consultou comigo ainda, meu nome é Melissa Chaves, tá? Eu sou, então, dermatologista, foi minha primeira formação, depois eu fiz nutrologia, como a gente já conversou aqui. Então, eu sou médica nutróloga, hoje em dia eu atuo nas duas áreas, tá? E aí o objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre alimentação saudável, de uma forma geral, mas a gente vai falar sobre comida de verdade, vamos falar um pouquinho sobre low carb e jejum intermitente também, bem de passagem, para depois a gente deixar para as perguntas, tá? Bom, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo, né, Raquel? Sim, tá tudo certo. Joia. Então tá bom. Bom, então assim, a gente sabe que a gente está no meio de uma epidemia de doenças crônicas, né? Então, assim, estou falando aqui antes dessa questão do coronavírus, a gente já estava no meio de uma epidemia, entre aspas, de doenças crônicas, que são aquelas doenças que perduram por muito tempo, a vida toda, né? Especialmente o diabetes, tá? Então, aqui tem um mapinha, só para mostrar para vocês a evolução de 2000 até 2010 do diabetes no mundo, né? A gente teve um aumento de 44% na América do Sul dos diagnósticos nesses 10 anos, tá? 23% na América do Norte, aumento assim, em todo o mundo, tá? Então, essa é uma questão que a gente ainda está tendo que lidar com bastante frequência, tá? E não só o diabetes, mas outras doenças que a gente chama de crônico-degenerativas, né? Então, 600 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos em doença cardiovascular. Aqui são dados norte-americanos, porque lá eles têm um rastreamento bom dos dados. 1/4 das mulheres e 1/6 dos homens têm alguma doença autoimune. 50% dos adultos nos Estados Unidos tomam alguma medicação de forma contínua, tá? Sendo que 40% dos idosos, eles tomam mais de 5 medicações de forma contínua, tá? E não só nos idosos, nas crianças também a gente vem vendo o aumento da prevalência de autismo e de outros problemas de saúde também. E as doenças mentais também têm disparado. Então, uma série de doenças crônicas que a gente está tendo que lidar bastante. E se diz que a geração atual é a primeira que tem uma previsão de uma menor expectativa de vida, tá? Do que a geração anterior, por conta muito dessa questão das doenças crônicas, especialmente o diabetes, tá? Existe uma previsão de que em 2 décadas, 95% dos norte-americanos terão sobrepeso e 1 em cada 3 será diabético, tá? O sobrepeso e o diabetes e resistência à insulina tem um impacto muito grande em todas as doenças crônicas, como a gente vai ver, por isso que eu estou insistindo nesses dados, tá? Bom, e a gente só de olhar, né, na praia, na rua, a gente vê que existe uma mudança em relação aos anos anteriores, né, quando a gente via uma praia assim, né, lá em 1950, 1960, e hoje em dia, né, a gente, só de olhar, a gente vê que realmente existe esse aumento da prevalência de sobrepeso e da obesidade. Bom,
E aqui está um gráfico mostrando que, a partir de 1980, o governo norte-americano lançou os guidelines, né, as orientações dietéticas para os americanos, ou seja, eles começaram a ensinar as pessoas como elas deveriam comer, mais ou menos ali em 1980. Mas foi ali mesmo que a obesidade e o sobrepeso dispararam, tá? E hoje em dia a gente ainda vê essa prevalência muito alta. Bom, e aí a gente pode dizer assim, mas é porque as pessoas não seguem, né, as orientações. Mas não é muito bem verdade isso, porque algumas orientações foram seguidas sim, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o seguinte, olha, que o consumo de grãos aumentou 41% de 1970 até hoje. A farinha de trigo aumentou 21%. Os vegetais, 23%, as frutas, 13% de aumento. Tá? Enquanto a gente diminuiu 17% a carne vermelha, diminuiu os ovos em 17%, diminuiu em 16% as gorduras animais. Então, de uma certa forma, as diretrizes alimentares foram mais ou menos seguidas. Né? Então, o que aconteceu? O que está acontecendo? Né? O que a gente pode dizer que a gente ou está errando ou está acertando? E, por outro lado, a medicina se focou muito no tratamento das doenças. Né? Quando a doença aparece, a gente trata, a gente passa uma medicação, e a gente chama aquela doença de crônica, e a gente acaba não fazendo tanto assim uma medicina preventiva, como seria o ideal, né? E aí fica essa conjunção de fatores provocando isso tudo que eu mostrei para vocês no início. Bom, e aí aqui entra e por que isso acontece, né? Uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que isso está acontecendo dessa forma? A gente vê as doenças crônicas cada vez mais prevalentes, a medicina cada vez mais focada em tratamento. Isso, assim, a resposta a essa pergunta do porquê, ela, na verdade, são múltiplos fatores, tá? Mas existe um fator aí que eu queria conversar com vocês agora, que é a questão da genética versus a epigenética. Eu sei que muita gente não ouviu falar de epigenética e ouviu falar de genética. E é justamente isso que eu quero conversar com vocês. Então, um tempo atrás, vocês lembram bem que existiu a questão do sequenciamento do genoma humano, né? Muito se dizia que a partir desse sequenciamento a gente ia conseguir combater todas as doenças, ninguém ia mais ficar doente, que a gente saberia todos os genes que causam todas as doenças, e a partir daí a gente ia conseguir ter saúde, né? Enfim, o genoma foi mapeado, e essa questão não aconteceu. A gente não consegue, pelo mapeamento do genoma, não ficar mais doente, pelo contrário, né? Isso por quê? Porque a gente descobriu uma ciência também nova, chamada epigenética, né? Que, na verdade, a conclusão disso é que o seu DNA não é, de forma nenhuma, o seu destino. O DNA, o fato de você ter ou não um gene, não determina se você vai ou não desenvolver uma doença, né? Então, não é simplesmente fácil assim, como a gente imaginava. Então, o que é a epigenética? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, umas analogias, porque eu acho que com analogia fica mais fácil a gente entender, tá? Então, vamos lá. Digamos que o seu DNA seja um piano, tá? Como está aí nessa figura. E esse piano, ele pode ser perfeito, afinado, com as teclas perfeitas, não faltando nenhuma, de uma marca excelente, né? Mas se em cima desse piano você colocar uma criança de 2 anos para tocar, você não vai ouvir uma música boa. E pelo contrário, se o seu piano estiver faltando uma tecla ou outra, não for da melhor marca, não estiver tão afinado, mas você colocar um pianista maravilhoso para tocar, você vai ouvir uma música melhor, tá? Então, a epigenética é como se fosse o pianista, e a genética, o DNA, como se fosse o piano, tá? Então, o piano não determina exatamente a música que você vai escutar, tá? A mesma coisa a questão da borboleta. Você vê que a larva da borboleta e a borboleta, elas têm o mesmo DNA, né? Então, o que muda são fatores epigenéticos, ou seja, o que está em cima do DNA. Uma peça de teatro é a mesma coisa, você pode ter um roteiro maravilhoso, um Shakespeare, né? Se você colocar atores ruins, figurino ruim, teatro for ruim, não tiver acústica boa, você não vai ter uma peça boa, tá? E também muito interessante a questão da abelha, né? Então, assim, você vê que a abelha operária e a abelha rainha, elas têm exatamente o mesmo DNA, elas são cópias idênticas uma da outra. Só que a abelha rainha foi alimentada com geleia real, então ela se torna um indivíduo totalmente diferente da abelha operária, tá? Então, são só exemplos para vocês entenderem que a epigenética importa. E o que faz a epigenética mudar? Em cima do DNA, coisas que façam os genes ligarem ou desligarem. Então, você pode ter um gene e eles ficar ligado, ou você pode ter um gene e ele ficar desligado. São essas coisas aqui, tá? Então, assim, um monte de coisas afetam o nosso DNA. Desde que a gente está no útero da nossa mãe até a vida adulta, tá? A dieta,
a exposição a doenças, exposição a substâncias tóxicas, abuso de drogas, exercícios físicos, o microbioma, que é muito importante, a gente não vai falar disso hoje, mas são as bactérias que habitam o nosso intestino, o estado psicológico, né, o estresse, então tudo isso modula o nosso DNA, tudo isso é epigenética, tá? Então hoje a gente vai focar na parte da alimentação, tá bom? Mas as outras coisas também são importantes. Então, a gente vai falar de dieta, né? E afinal de contas, qual que é a dieta do ser humano? O que a gente deveria se alimentar? Qual que é a dieta boa para nós, né? Então, em relação aos outros animais, é um pouquinho mais fácil, né? A gente sabe que o leão é carnívoro, a gente sabe que o panda come aquelas folhinhas de bambu. Então, assim, são animais, eles não têm uma inteligência, uma cognição, eles se alimentam por instinto. Então, eles sabem o que comer naturalmente. O ser humano, como ele tem inteligência, como ele tem cognição, a coisa fica um pouquinho mais bagunçada, né? Então, nós somos um animal onívoro e ainda temos a inteligência, né? A cognição. Então, a bagunça fica grande, né? E por isso que se discute muito até hoje qual que é a dieta ideal, afinal de contas, para um ser humano. Bom, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês aqui esse quadro que é sobre a evolução humana, né? Há quanto tempo o ser humano está na Terra? Então, há milhões e milhões de anos, né? Se surgiu o primeiro ser humano na Terra, seja a evolução que colocou, seja Deus que colocou, não importa. A gente surgiu há muitos milhões de anos aqui na Terra, né? A gente está caminhando aqui tem esse tempo todo. Só que é difícil para a nossa cabeça pensar em milhões de anos, né? É difícil. Então, vamos supor que o ser humano surgiu na Terra dia 1º de janeiro, tá? E hoje é dia 31 de dezembro. Então, o primeiro ser humano caminhou na Terra dia 1º de janeiro. Então, até o dia 31 de dezembro, nós fomos nômades, caçadores e coletores, ou seja, a gente se alimentava das coisas que a gente caçava ou coletava, tá? No dia 31 de dezembro, ou seja, bem recentemente na história humana, surgiu a agricultura, a gente começou a plantar. Então, a plantação, a agricultura, ela é muito moderna, ela é muito recente, tá? E o que mais dizer, então, sobre os produtos industrializados, né? As comidas em pacote, o açúcar, é mais recente ainda, tá? Então, existe realmente uma falta de adaptação do nosso corpo em relação a esses alimentos muito modernos. Os alimentos que a gente evoluiu, que a gente foi criado para comer, estão disponíveis na natureza, que a gente caça ou coleta, tá bom? Basicamente, a resposta curta é essa. Mas vamos, então, para o que aconteceu com a nossa alimentação, né? Aconteceu isso aqui, mais ou menos lá no final dos anos 80, início dos anos 90, surgiu a pirâmide alimentar, tá? Que não é que ela esteja errada, eu não vou aqui maldizer a pirâmide alimentar, mas existem alguns exageros que surgiram com a pirâmide alimentar e contribuíram para a gente estar nesse estado que a gente está hoje, né? E o exagero está na base da pirâmide alimentar, né? Surgiram alimentos industrializados, né? Compostos basicamente de grãos, arroz, trigo, milho, farinha de trigo, né? Então as massas, os pães, os biscoitos, os cereais matinais, muito presentes nos Estados Unidos, né, aquele tipo de sucrilho, né? Então, surgiram esses alimentos, e eles colocaram esses alimentos como deveria ser a maioria da nossa alimentação, né? Colocaram isso como para mais de 60%, 70% da nossa alimentação. Então, a base da pirâmide é mais complicada da gente entender, né? E aí eu queria que vocês se atentassem nessa imagem aqui, que eu chamo de a pirâmide da comida de verdade, tá? Onde não tem esse exagero. Não é que esses alimentos são vilões, tá? Não quero dizer isso, não são, não. Mas também não é para comer de 6 a 11 porções por dia deles, eu acho isso muito exagerado, tá? Então, a pirâmide da comida de verdade, que eu chamo, você vê que eles têm na base dela, ou seja, que a gente deveria comer mais carne, peixe, frango, frutos do mar, ovos, proteínas, vísceras, tá? Os vegetais multicoloridos, algumas porções de frutas específicas, um pouco menos de quantidade, as gorduras boas, os tubérculos, um pouquinho de quantidade, tá? Alguns laticínios, para quem tolera, laticínios de boa qualidade, e as sementes e castanhas, tá? Então, queria que vocês se atentassem mais a essa pirâmide aqui do que a essa aqui. De novo, isso aqui não é vilão, mas existiu um certo exagero anteriormente em relação a isso. Por uma série de motivos. Isso aqui, a história dessa pirâmide aqui mais parece uma novela mexicana, que a gente não vai conversar hoje. Mas por uma série de motivos isso acabou acontecendo, tá? Então, não é que não pode comer isso aqui, de novo.
mas se exagerar, acaba acontecendo alguns problemas, tá? Principalmente a parte dos industrializados, né, que eu quero dizer. Então, o que aconteceu com a dieta? A gente foi substituindo essa foto aqui de baixo, né, de carne, frango, ovo, peixe, vegetais, frutas, para essa parte aqui de cima, que são os pacotinhos, né? Então, a gente começou a se alimentar de grãos e farinhas de grãos. Farinha de trigo, farinha de milho, arroz, farinha de arroz. A gente começou a se alimentar de iogurtes desnatados que já vem com açúcar. A gente começou a se alimentar de óleos vegetais em excesso, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, estão presentes dentro desses produtos aqui da foto de cima, tá? E a gente começou a se alimentar do açúcar, né? E o açúcar não é só aquele açúcar branco, aquele açúcar de mesa que a gente coloca no cafezinho, tá? Toda essa parte aqui de baixo se transforma em glicose no sangue, tá? Então, o mel, os cereais matinais, que a gente toma com leite, né, de manhã, os pães, o macarrão e as massas, tá? Os biscoitos e bolos, as frutas muito doces em excesso, os tubérculos em excesso, tá? As bebidas doces, então refrigerantes e sucos de fruta, tá? Tudo isso aqui é do mesmo grupo, que é o grupo dos carboidratos, mesmo que tenha um paladar salgado, tá? No meu caso do pão, da massa, dos biscoitos. Então são açúcares escondidos, né? Como essa figura diz. E aconteceu uma outra coisa também, que é a industrialização da comida, né? Por praticidade, por falta de tempo, a gente parou de cozinhar e começou a comer pacote, tá? E isso tem um problema, eu vou explicar para vocês aqui uma grande diferença que tem entre a comida de verdade da natureza e os industrializados, tá? Então, olha só, não sei se vocês já repararam, mas na natureza, os alimentos ou são gordurosos ou são doces, tá? Então, por exemplo, o abacate, ele é bem gorduroso, mas não é tão doce. O coco é bem gorduroso, mas não é tão doce. A melancia é super doce, mas não é gordurosa. O mel é super doce, mas não é gorduroso, tá? Então, na natureza, essas duas coisas estão separadas. Na indústria, eles juntaram essas coisas. Os alimentos são gordos e doces, entre aspas. Entre aspas aqui, porque o alimento pode ter o paladar salgado, mas se ele tem farinha de trigo, tem carboidrato, ele vira glicose no sangue, tá? Então, por exemplo, um sorvete tem gordura e açúcar. Um hambúrguer tem gordura e farinha. Um biscoito tem gordura, açúcar e farinha. Um salgado tem gordura, açúcar, farinha, né? E gordura. Então, esse tipo de alimento industrializado, ele a gente chama de hiperpalatável. O que quer dizer isso? Por algum motivo, o ser humano, ele tem a facilidade de se viciar nesse tipo de alimento e de não ter saciedade para esse tipo de alimento. Ou seja, a gente come sem parar. Esses alimentos foram feitos para serem comidos sem parar. Né? Não é culpa da pessoa que abre um pacote de biscoito e não consegue parar. Eles foram justamente feitos para isso. Já o tipo de alimento que a natureza oferece, né, in natura, a gente tem facilidade de parar de comer. Né? Então, um bife, uma carne, um frango, uma fruta, é muito difícil a gente comer aquilo sem parar, sem limite. Tá? Então, os alimentos industrializados, eles têm essa característica. É por isso que eu, assim, acho bem interessante essa frase aqui. Então, a qualidade do que você come acaba determinando a quantidade do que você come, tá? Quanto pior a qualidade, mais você vai comer, mais você vai ter fome, tá? Quanto melhor a qualidade, então mais saciado você vai se sentir, tá bom? E aí começa o quando comer, né? Então, assim, à direita a gente tem esse negócio do comer de 3 em 3 horas, isso é bastante recente na história humana, tá? Isso não é o padrão que é antigo, não, tá? Isso começou ali justamente pelos anos 80 e pelos anos 90. Por quê? Porque se a comida não é nutritiva, a gente fica com fome o tempo todo. Se a gente fica com fome o tempo todo, então a gente precisa carregar lanches para comer o tempo todo, né? Então é isso que acontece quando a comida não é nutritiva. Nesse contexto, acaba fazendo sentido a gente colocar vários lanches ao longo do dia, tá? Quando a gente come uma maior quantidade, um maior volume de comida de verdade, a gente acaba melhorando a nossa saciedade, a gente acaba talvez não precisando de comer tantas vezes, tá? É claro que isso aqui tem exceções, tá, gente? Isso não é regra. Existem pessoas que ficam muito melhor comendo mais vezes e outras pessoas ficam pior comendo mais vezes. O que não dá é pra gente pegar uma regra e colocar que é para todo mundo seguir a mesma regra, tá? Porque aí não vai ficar legal, a gente tem que individualizar um pouco, né?
A gente, lá na época da pirâmide alimentar, a gente colocou que todo mundo precisava de 70% de carboidrato, e todo mundo precisava comer de 3 em 3 horas. Que não é verdade, tá? Algumas pessoas sim vão precisar, tá? Então não é para demonizar nem os carboidratos, nem é para demonizar comer de 3 em 3 horas. Não está errado. Só não é para todo mundo, tá? Então, o que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Antigamente, eu lembro bem, a gente tinha assim, ó, um café da manhã, um almoço e um jantar, né? Eu lembro até direitinho, quando eu era pequena, eu era uma criança, e eu lembro que eu ia, no fim de semana, eu ia brincar, minha mãe ficava lá fazendo almoço, né? Eu ia brincar na rua, eu morava num lugar muito seguro, numa vila. Eu me lembro que chegava umas 10 e meia, 11 horas, dava uma fome, assim, absurda. E eu ia lá reclamar, mãe, tô com fome. E ela não dava bola, ela falava assim, pega uma banana aí, o almoço não tá pronto, não. Então, a gente tomava café, a gente almoçava e a gente jantava. Tá? E a gente jantava cedo, ia dormir cedo. E a gente tinha as 8 horas de sono em jejum. Tá? Hoje em dia esse padrão mudou. A gente começa a comer muito cedo e para de comer muito tarde. E a nossa quantidade de jejum noturno diminuiu drasticamente. Tá? Então a gente acaba ficando um tempo maior exposto a um hormônio chamado insulina. O que para muita gente, para algumas pessoas, não tem problema absolutamente nenhum. São as pessoas que se dão bem com esse padrão de café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, tá? Pessoas que ficam muito bem com isso. E dessa composição aqui, 60% de carboidrato, né? Tem outras pessoas que já não se dão bem com esse padrão e acabam desenvolvendo uma insulina cronicamente alta e com isso uma resistência à insulina que com o tempo pode gerar ganho de peso e até mesmo diabetes, tá? Ou um ou outro, ou os dois. Tem pessoas diabéticas que não são obesas e tem pessoas obesas que não são diabéticas, tá bom? Isso sim depende da genética, tá bom? Então é isso que aconteceu ao longo do tempo. A gente saiu desse padrão aqui de baixo para esse padrão aqui de cima. E aí começou todo mundo a ficar com síndrome metabólica, diabetes, obesidade, sobrepeso. A gente continuou olhando aqui, ó, para a gordura, para o sal, para o colesterol, a carne vermelha, que a gente está se exercitando um pouco, tudo isso aqui é importante. Mas o grande elefante do quarto aqui, ó, que ninguém fala, é a insulina cronicamente alta, por causa da dieta com excesso de carboidrato e excesso de quantidade de comida também, tá? E aí a gente, quando desenvolve essa síndrome metabólica, a síndrome metabólica e o diabetes, a resistência à insulina são muito importantes, porque estão ligadas a um monte de doenças. Refluxo gastrointestinal, doença periodontal que os dentistas estão cansados de ver, apneia do sono, alguns tipos de câncer, osteoartrite, doença renal crônica, diabetes e diabetes gestacional, síndrome do ovário policístico, depressão, ansiedade, demências, esteatose no fígado e infarto, derrame, doenças cardiovasculares, tá? Essas são as doenças mais prevalentes no nosso tempo, né? Estão todas ligadas com a síndrome metabólica. Então, aí entra o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É um nome muito chique para dizer mais ou menos aquilo que eu disse anteriormente naquele gráfico dos picos de insulina, né? E tem pessoas que não se dão bem comendo de 6 da manhã às 11h30 da noite, que precisam de uma janela maior no jejum para ficar saudável, tá? São pessoas que precisam jantar cedo, parar de comer e ficar pelo menos 8, às vezes 10 horas em jejum, tá? E são pessoas que, dependendo do estrago que foi feito ao longo da vida dela, com essa dieta errada, às vezes se beneficiam de estender esse jejum algumas vezes por semana. Fazer um jejum de 12, 16 horas, tá? Isso tudo, claro, com acompanhamento, de preferência, cuidado com um profissional que saiba o que está fazendo, né? Não é de uma hora para outra que dá para sair fazendo jejum. Não precisa ser um jejum super longo, ficar sem comer 2, 3 dias, isso não tem sentido, tá? E também não precisa ser todo dia, cada um vai se encaixar melhor num certo padrão. Como eu disse anteriormente, não está errado comer de 3 em 3 horas, nem comer de 6 da manhã até 11 da noite, porque tem pessoas que se dão bem assim, mas muitas não se dão bem assim, e precisam de uma outra abordagem para ficar com a saúde melhor, tá? Então é isso que a gente está falando aqui hoje. Então o que é o jejum intermitente? É você estender o período que você não está se alimentando, tá? Você ficar sem se alimentar por mais tempo. Esse é o jejum intermitente, o famoso jejum intermitente. Isso melhora principalmente a parte da tendência ao diabetes e à resistência à insulina,
tá? Tem outros também efeitos do jejum que podem ser muito bons para algumas pessoas. Então, o resumo é que, assim, a gente deveria se ater muito ao ritmo do dia. Existe uma ciência que chama cronobiologia hoje em dia, que vê essa questão do ritmo do dia, tá? O ser humano não é um animal noturno, é um animal que foi feito para acordar cedo e dormir cedo. Focar a alimentação no período do dia que está com sol no céu, tá? Então, a comida de verdade, como eu falei para você, aquela pirâmide da comida de verdade, que você privilegia refeições de comida e não vários lanchinhos não nutritivos, né? Fazer sua refeição com calma, sem estresse, se atentando à mastigação, isso é super importante também para você se sentir saciado, né? E dessa forma como a gente muda a forma como a gente vive, a gente muda a forma como a gente se alimenta, a gente pode sim evitar muitas medicações e muitas doenças, tá? Bom, então eu queria terminar, eu sei que é um texto grande, mas eu queria ler para vocês, que é um autor que eu gosto muito, que ele é um psiquiatra inglês que chama Theodore Dalrymple, e num livro dele que eu li um dia, ele fala assim, olha, se o médico tem o dever de aliviar o sofrimento dos pacientes, ele deve ter alguma ideia de onde que vem tal sofrimento, e isso envolve a definição de um juízo, até mesmo um juízo moral. E na medida que ele puder dizer, de boa fé, que a miséria ou a doença de seus pacientes deriva do modo como eles vivem, ele tem o dever de dizer-lhes isso. E muitas vezes envolve uma condenação do modo de vida deles, tá? Então, ao evitar esse assunto, o médico não está sendo respeitoso com seus pacientes, ele está sendo covarde. Portanto, eu cheguei à conclusão de uma das tarefas mais importantes dos médicos é a negação do seu próprio poder e responsabilidade, ou seja, o médico simplesmente fala assim, você está doente, vai tomar esse remédio para o resto da vida. Essa noção do paciente que ele está simplesmente doente obstrui a compreensão da situação, sem a qual uma mudança não pode ocorrer. Então, esse médico que está, né, fingindo tratar é um obstáculo a essa mudança, cegando ao invés de esclarecer. Então, assim, está nas mãos de vocês bastante coisa em relação à saúde de vocês, bastante. Nem tudo é simplesmente genético, nem tudo a gente vai morrer com aquela doença e não tem o que fazer. Muitas vezes, mudando o jeito como a gente vive, a gente consegue mudar o desfecho, sim, dessas doenças, tá? É isso, gente. Obrigada. Muito bom, Melissa. Eu acho que foi muito esclarecedor, plantou a sementinha aí da mudança de paradigmas, né? Eu queria dar uma complementada até para quem nunca entrou em contato com esse tema e para trazer um pouquinho de prática que a gente tem da parte de elaboração de dieta e de mudança de comportamento, que às vezes eu vejo que nas consultas as pessoas ficam um pouco perdidas em como colocar isso, trazer isso para a realidade delas, né? Então, para quem está aí com esse apanhado de informação, eu acho que o primeiro passo é começar a buscar informação e mudar a lista de compras que você tem, né, de alimentação disponível em casa. Então, como a Melissa falou, né, é muito importante a gente fazer... Eu acho que está dando um eco em algum lugar. Bom, é muito importante a gente cuidar para quando fizer as compras, comer os alimentos ditos de verdade, que são esses alimentos que a gente encontra nas feiras, que a gente encontra no açougue, que a gente encontra na parte, geralmente, refrigerada do supermercado, né? Eu gosto de falar com os pacientes que o ideal é a gente fazer as compras pela borda do supermercado, que você já começa pela parte das hortaliças, das frutas, das proteínas, né, as carnes, frango, peixe, ovos, e aí termina ali com algum tipo de cereais, que de preferência os integrais, né, que são os alimentos mais saudáveis. Quando a gente passa pelos corredores centrais, são alimentos de pacotinhos, né, que não depende de refrigeração, então a gente tem que começar a ir mudando essa forma que a gente faz as compras, porque é a partir das compras que a gente tem, né, acesso ao que a gente vai consumir. Também desmistificar um pouco eu acho que depois a Melissa pode até falar um pouquinho mais, mas essa questão da alimentação, um padrão de alimentação low carb,
low quer dizer baixo, então não quer dizer que você não vai comer carboidratos, você vai obter esses carboidratos dos tubérculos, esses carboidratos dos vegetais, das frutas, né? Então, justamente você vai ter ali o que a gente tem uma faixa de alimentação que vai de 40 até os 70 que ela comentou. Então, um padrão mais low carb seria nessa faixa aí de 40, 45% da alimentação vinda de carboidratos. E não o que muitas pessoas interpretam erroneamente e fazem uma alimentação com nada de açúcar, né? Açúcar nem tanto, mas nada de fonte de carboidrato. E isso pode gerar sérios danos à alimentação. E eu acho que essa parte do jejum intermitente, ela veio como uma possibilidade para as pessoas que não se adaptam, né, como ela falou, a essa alimentação de 3 em 3 horas, né, existem outras possibilidades, mas aí também não justifica as interpretações erradas que a gente recebe, né, às vezes a pessoa passa o dia inteiro sem comer e quando come, cai em cima de uma pizza, de um fast food, não funciona, gente, não tem conta, não tem organismo que dá conta disso, né, então, realmente, fazer refeições que sejam completas em nutrientes e baseado nessa pirâmide que está aí na imagem, né? A gente nem tem usado tanto esse conceito de pirâmide na parte da nutrição, a gente vai mais pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que tem muita informação ótima. Muito bom. Isso mesmo. Né? Vou passar para as perguntas, mas vou deixar aqui o link para quem não conhece o site do Saúde em Rede. A gente tem conteúdo de muita confiança e a gente tem um guia focado para escolhas saudáveis na prática, né? Como que a gente vai fazer isso no dia a dia? Então, enquanto a Melissa vai respondendo as perguntas, eu vou procurar aqui os guias para colocar para quem está aqui já poder baixar também. Ótimo, perfeito. Deixa eu só comentar o que a Raquel disse. Eu queria dizer para vocês o seguinte: ninguém fica diabético ou com resistência à insulina comendo frutas, batata doce, inhame. Não é isso que torna as pessoas diabéticas, tá? O que vai acontecer é o excesso de açúcar, farinha, e às vezes até farinhas de grãos, tá? Que as pessoas consomem em excesso. Uma vez que a pessoa já está diabética ou com resistência à insulina, algumas vezes a gente precisa limitar, inclusive, esses outros alimentos saudáveis que eu falei. Por quê? Porque se o paciente já é diabético, ele não vai se beneficiar de ficar comendo 5 bananas, um monte de batata, um monte de arroz, um monte de feijão. Por quê? Porque ele já é diabético. É diferente de uma pessoa que não é, que pode comer essas coisas sem problema nenhum, tá? Então, uma coisa é o dano que foi feito, e aí sim, às vezes, em alguns pacientes, a gente precisa reduzir mais o carboidrato, porque a pessoa já fez o dano. E aí o dano é mais difícil de reparar, tá? Agora, não é que esses alimentos saudáveis que a Raquel falou causem um problema, eles não causam. Só que uma vez que o dano está feito, alguns alimentos até saudáveis passam a ser problemáticos em excesso, tá? Então, é isso que é a individualização da dieta que a gente pode fazer para cada um, né? Com certeza. E também ter o cuidado para quem está ali com colesterol alterado, né? Tem que fazer uma escolha bem saudável, né? Quando a gente vai fazer uma priorização de proteína, você não pode usar tanto a carne vermelha, tanto a gordura do leite, dos derivados, porque você vai acabar piorando uma questão que você já tem. Então, uma dieta mais mediterrânea, mais com peixes, mais com outras coisas, azeite, né? Isso vai a dieta do Mediterrâneo parece que funciona para a maioria da população, na verdade, né? O único problema da dieta mediterrânea é que a gente não mora no Mediterrâneo, né? O acesso. A gente é um país de carne vermelha, né? Que é também um alimento que não precisa ser tão demonizado assim. Algumas vezes a gente pode fazer o consumo sem exagero, claro, mas com menos problema do que a gente imagina. É verdade. Vamos lá, algumas dúvidas que apareceram por aqui. Vamos lá. Surgiram comentários de pessoas que estão com resistência à insulina. Eu acredito que isso deve ser avaliado individualmente, mas eu acho que dá para passar alguma orientação geral para quem está com resistência, né? Então, vamos lá. O que acontece? A resistência à insulina, gente, ela é um diagnóstico clínico laboratorial.
tá? Então, é claro, a gente precisa de uma consulta para saber se a pessoa tem resistência à insulina e precisa de um exame também, tá? E esse exame é a medição da glicose e da insulina de jejum, tá? Quando a gente mede a glicose e a insulina de jejum, a gente consegue calcular um parâmetro que se chama HOMA-IR, tá? Vem lá no exame de sangue. E aí, com esse parâmetro chamado HOMA-IR, a gente consegue ter uma certa ideia se a pessoa tem... Porque, assim, ninguém acorda diabético, tá? Eu não tô normal hoje, amanhã eu tô diabético. Isso já começa a se manifestar 10 a 20 anos antes da glicose se alterar no sangue, tá? Bastante tempo. Esse 10 a 20 anos antes aparece, uns anos antes aparece na insulina de jejum. E mais anos antes ainda, aparece numa curva que a gente pode fazer, que é a pessoa fica um tempo no laboratório colhendo o exame de meia hora depois de tomar um líquido doce, tá? Esse exame a gente pede quando a gente tem desconfiança que a pessoa pode estar desenvolvendo uma resistência à insulina, tá? Mas, assim, o mínimo, eu diria, é a insulina de jejum junto com a glicose de jejum. A gente, hoje em dia, é muito difícil a gente se fiar só na glicose de jejum, é um exame muito incompleto. Por quê? Porque ele se altera só nos 46 minutos do segundo tempo, a glicose de jejum, tá? A insulina de jejum se altera muito antes. Então, a gente, quando diagnostica que a pessoa já tem uma resistência à insulina, mesmo assim, então, vale a pena, para ela não evoluir para um diabetes, ela fazer uma dieta bem mais baixa em carboidrato, né, com acompanhamento devido, tá bom? Esses são os pacientes que mais se beneficiam de uma dieta low carb, que a gente chama, né? Ótimo, acho que deu para esclarecer bem. Cadê? Como saber se uma pessoa, se é recomendado para uma pessoa fazer jejuns prolongados ou não? O jejum intermitente pode potencializar os resultados para redução de peso e outras dietas como a low carb ou a cetogênica? Pode sim, às vezes a gente usa mesmo essas estratégias de jejuns mais longos, que eu chamo, né, 12, 16 horas, tá? Mais do que isso, aí é casos muito pontuais que tem que ser muito individualizados, tá? Então a gente usa às vezes essa estratégia de jejuns um pouquinho mais longos, principalmente para pessoas que têm resistência à insulina ou diabetes, tá? E que precisam de uma dieta low carb ou períodos de dieta cetogênica, tá? Aí pode ser que haja benefício para pacientes específicos, tá bom? E isso seria por qual prazo, mais ou menos? Quantas semanas a pessoa precisaria ficar por essa orientação? Tem pessoas que a gente pode fazer jejum, por exemplo. Tem pessoas que têm uma tendência muito grande à obesidade, resistência à insulina, e que demoram muitos anos para reverter esse processo de obesidade, né? A gente sabe que a obesidade e a resistência à insulina é uma luta de uma vida, né? Então, muitas vezes a pessoa precisa sim fazer ciclos de dieta mais baixa em carboidrato, alguns ciclos o jejum não precisa ser todo dia, a gente pode fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou fazer períodos com mais jejuns e períodos com menos jejuns, tá? Mas tem pessoas que se adaptam muito bem a um período bastante prolongado de ficar fazendo janelas de alimentação e jejuns mais prolongados também. Isso daí não tem, assim, muito problema, não. Não vejo, principalmente quem tem resistência à insulina, tá? Desde que a Raquel falou, que é super importante, que eu vou salientar aqui. Por exemplo, a pessoa vai fazer jejum, mas no período que ela está se alimentando, a alimentação dela tem que ser comida de verdade e tem que ter certeza que durante o período que está se alimentando, está provendo todos os nutrientes que o corpo precisa, tá? Quanto mais curta é a janela de alimentação, ou seja, a pessoa vai fazer um jejum de 20 horas, vai ficar comendo só por 4 horas no dia. É mais difícil encaixar naquelas 4 horas os nutrientes que ela precisa para passar o dia. Então, essa pessoa que faz jejuns mais longos, vai ser mais fácil ela precisar de uma orientação séria, né? Uma nutricionista, um nutrólogo que saiba o que está fazendo, né? Agora, jejuns mais curtos de 12 horas, não vejo tanto problema, é mais fácil. Fica mais fácil de organizar. E é muito importante a pessoa se conhecer também, né? É uma estratégia que deve ser muito bem individualizada, porque a pessoa, se for para perder as estribeiras, vamos dizer assim, é melhor fazer um jejum. Tem muita gente que me fala, doutora, quando eu fico 16 horas sem comer, aí eu chego em casa e quero comer até o mundo. Aí essa pessoa não se dá bem com o jejum. Não dá. Não dá para forçar uma coisa. Não, vamos voltar atrás, vamos tentar outra coisa. Daqui a pouco outra coisa, gente, não dá
para você sair de uma dieta cheia de tranqueira, um monte de porcaria, já partir direto para o jejum, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Você primeiro tem que limpar a sua alimentação, fazer comida de verdade por um tempo, aí uns 2 meses. Aí comer comida de verdade de 3 em 3 horas, que seja, para depois você arriscar um jejum. O jejum não é uma estratégia inicial para ninguém. Uma estratégia para pessoas que já limparam a alimentação, já estão no nível avançado, assim, digamos assim, da dieta, tá? Porque senão fica complicado mesmo, tá? E um outro cuidado que eu acho importante destacar é, por exemplo, refrigerante zero, chás, café, eles, tecnicamente, eles não quebram o jejum, né? Porque eles não vão ser fontes de nutrientes. Mas, se você está em jejum e coloca um alimento que é irritativo, né? Que ele é acelerante, ele vai fazer muito mal para o seu organismo. Café, assim, com cafeína vai mexer com estruturas até hormonais. Então, não façam isso em casa, tá? Você pensa assim, seu corpo está lá assim, ele está aproveitando o jejum para se limpar, para fazer uma faxina interna, digamos assim, né? E aí você vai lá e taca uma Coca Zero para dentro, né? Assim, não faz muito sentido. Você não está fazendo jejum intermitente, tá, gente? Você fez jejum 16 horas e aí chega em casa com uma pizza, né? Então, assim, esse tipo de coisa realmente não vai funcionar. É melhor você largar o jejum de lado, limpar a sua alimentação primeiro, depois a gente conversa de jejum. Exatamente, eu acho que já é uma estratégia muito mais avançada. Diferente do jejum de 8 horas, que seria, né, você fazer um jantar ou uma ceia à noite e respeitar esse período para aguardar até o café da manhã para poder comer. 10, 12 horas, assim, acho que é mais tranquilo. Agora, quando você começa a pensar em 16 horas, em 20 horas, aí é bom você realmente dar uma conversada com o profissional que está te acompanhando. Tem que ser muito bem orientado, porque não é uma estratégia de saúde pública, tá, gente? Sim. Comentário elogiando a palestra. Existe algum guia confiável para dieta low carb? Olha, se você pegar aquela coisa que eu falei, de tirar as farinhas, tirar o açúcar, você já está naturalmente fazendo uma dieta low carb. Você ficar só em relação ao que você fazia antes, né? Você ficar só com os vegetais, a carne, o frango, o ovo, o peixe, algumas frutinhas e tal, beleza, já é uma dieta low carb. Comida de verdade, a Raquel falou, já é uma dieta low carb em relação aos 60%, 70% de carboidrato que habitualmente a gente come, se for deixar solto, né? Verdade, se não tem uma orientação. E eu aproveitei para colocar aqui embaixo as publicações que a gente tem um guia só falando sobre alimentação adequada e saudável e o guia de escolhas saudáveis, que ele faz realmente esse passo a passo de como que você vai organizar a sua alimentação de uma forma a prevenir essas doenças crônicas. Isso, e aí o que eu diria é o seguinte, se você já é diabético ou tem, agora sim, gente, eu quero excluir os diabéticos que usam insulina, tá? Porque esses sim vão precisar de um médico para ajeitar a dieta, não tem como fazer sozinho. Se a pessoa já é diabética, ou se ela já tem resistência à insulina, então aí você pode fazer uma low carb mais estrita, tirando também o excesso de frutas doces, de arroz com feijão, de cereais, de pão integral, porque isso para o diabético também não é legal. O que você vai ficar? Você vai ficar com os vegetais, todos. Os vegetais que nascem em cima da terra, todos eles não tem problema nenhum, nem para o diabético. Tá? Então, todos esses vegetais têm todas as fibras, todas as vitaminas, todos os minerais que todo mundo precisa. Tá? Então, não tem problema de deficiência, não, se você fizer direitinho. Tá? Joia. Uma pessoa que é vegetariana... não, tem aqui. Existe um número mínimo de horas de jejum intermitente para se perceber o resultado na memória da melhora da saúde? A gente começa a ver benefícios a partir de 10, 12 horas, tá? E claro que a partir de 16 horas é uma estratégia mais avançada, precisa conversar com seu nutricionista, mas aí ver mais benefício ainda, dependendo do paciente, tá? Se ele for bem encaixado, é muito bom. Joia. E vegetariano que quer orientação sobre alimentos mais nutritivos para substituir as carnes. Bom, o vegetariano saudável não é difícil, né, Raquel? Você pode ficar tranquilo. Agora, o vegetariano diabético e resistente à insulina, aí a gente começa a ter mais problema, tá? Por quê?
Porque os feijões, né, que habitualmente... Bom, vegetariano que come ovo é ótimo, tranquilo, sem problema nenhum. Mas vegetariano mais para vegano, que não come nem ovo, né, nada, aí, e se ele tem resistência à insulina ou diabetes, a coisa complica bastante. Esse tipo de paciente é o paciente que tem que casar com o nutricionista mesmo, tá? Porque se ele tem resistência à insulina ou diabetes e é vegetariano, a coisa complicou. É difícil ele organizar, tá? O que eu percebo é que tem duas linhas, né? Tem os vegetarianos mais saudáveis que realmente eles fazem a base da alimentação nos vegetais, né? Nas raízes, nas folhas, nos legumes, frutas, enfim, nos alimentos de fonte vegetal. Agora, o vegetariano que ele come pão com queijo de manhã, macarrão com creme de leite no almoço e não faz alimentação com base nesses alimentos e não come leguminosas, né? Ah, não, dá muito trabalho fazer feijão, fazer grão de bico. Gastrointestinal, né? Aí, realmente, a gente não consegue ter um resultado de equilíbrio. Então, respondendo essa parte dos alimentos para substituir as carnes, você vai precisar das fontes de proteína vegetal, que entra feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. As oleaginosas também vão ter alguma coisa de proteína também, tem mais gordura saudável, mas vai ter alguma coisa, e fazer a combinação do arroz com feijão. Então, né, você vai precisar. Tem resistência à insulina e diabetes, ele se torna problemático, tá? Esses carboidratos, essas proteínas vegetarianas, elas são carregadas de carboidrato, tá? É difícil a gente separar. Tanto é que existe a proteína vegana que separa, né? Aí você tira só a proteína do arroz e da ervilha, joga fora o carboidrato. Então, já vira um processado que a gente tem que orientar. Paciente que me preocupa muito. Se você é esse tipo de paciente, então me preocupo com você. É o vegetariano e vegano com tendência à resistência à insulina e diabetes, tá? Esse paciente me preocupa muito mais do que o gaúcho carnívoro. Mas, assim, disparado. Tá? Não tenho nem como dizer para vocês tanto que esse paciente me preocupa mais, isso é experiência de consultório, tá? Então, se você tem aí um adolescente em casa que está indo por esse caminho do veganismo, do vegetariano, se preocupe sim. Tá? Isso tem que ser bem orientado. Precisa de acompanhamento, porque eles não costumam ir muito bem nesse mundo que a gente vive hoje em dia, cheio de biscoito, bolo, macarrão, lanches, tá bom? São os pacientes que eu vejo mais complicado. Fica complicado mesmo. Existe diferença entre dieta low carb e dieta anti-inflamatória? É a mesma coisa? Não, totalmente diferente. Vamos lá. É o que a Raquel falou, você pode fazer low carb tomando Coca Zero, comendo gelatina diet, comendo, que mais? Sei lá, um monte de porcaria, né? Que são carregadas de adoçante, de corante, é low carb. É low carb, mas não é saudável. Saudável. Então, a dieta anti-inflamatória, ela é livre dessas coisas que eu falei. Né? E os anti-inflamatórios a gente vai ter justamente nas cores naturais dos vegetais, né, das frutas e legumes, e no ômega 3, né, nas gorduras anti-inflamatórias. Então, esses são os alimentos que vão trazer um benefício anti-inflamatório também, né? Exatamente. Alguém comentou sobre, o Daniel comentou sobre o livro Por que Engordamos, do Gary Taubes. O Gary Taubes, ele incrivelmente, ele é um jornalista, tá? Ele não é nem médico, nem nutricionista, e sabe mais de nutrição do que muito médico. Um pesquisador, né? Ele é jornalista, né? Para você ver que no mundo médico, pelo menos, existe uma deficiência muito grande em relação ao que a gente sabe sobre nutrição. Então, eu adoro o Gary Taubes, é ótimo esse livro, Daniel, você tem toda a razão. Legal. Em regra, uma pessoa que está próxima do seu peso ideal para obter os benefícios do jejum intermitente, há alguma recomendação de fazer quantos dias por semana ou quinzena, em quantas horas de intervalo sem alimentação? Você tem alguma regra sobre isso? Né? Cada um depende muito do objetivo. Se a pessoa ainda quer só perder gordura, ela pode encaixar aí uma vez por semana um jejum mais longo, com orientação, né, se ela quiser, desde que todas aquelas prerrogativas que eu já falei estejam atingidas, né? Uhum. Se a pessoa ela quer benefício mais de longevidade, saúde, aí a gente tem menos evidências, né, mas pode fazer também jejum. O que eu chamo de jejum mais longo? A partir de 12 horas, tá?
Então, ela pode também tentar, acompanhando lá com o seu nutricionista, não tem problema nenhum. Então, um jejum de 12, 16 ou 20 horas podem ser tentados por pessoas saudáveis, sem grandes repercussões, desde que todas aquelas considerações que eu falei antes sejam observadas. Verdade. E também a pessoa, é importante ela saber o que ela quer, porque o peso ideal, a gente precisa trabalhar com composição corporal, né? Não tem como você ganhar massa magra fazendo jejum intermitente. Então, essa é uma regra que não tem como a gente fechar a conta. Então, porque vamos pensar assim, né? Se você quer ganhar músculo, como que você não comendo vai ganhar músculo? Não faz muito sentido nessa balança. Mas se o objetivo for perder gordura, eventualmente, se você fazendo exercício físico e suprir a sua necessidade nas horas que você está comendo, pode ser que você tenha um resultado interessante por conta desse controle da glicemia, né, que a doutora Melissa estava falando. Existe algum teste que os nutrólogos fazem e que mostra deficiências do nosso corpo? Imagino que algum exame de sangue, né? Os diagnósticos na nutrologia, na nutrição, na medicina, eles são sempre clínico-laboratoriais, né? Então, assim, ninguém trata um pedaço de papel. Então, tem gente que fala assim, doutora, tá aqui meu exame, eu vim aqui para você ver o exame. Não, vamos conversar, o que você tem, quais são suas queixas, como é que sua digestão funciona, que doenças tem na sua saúde, qual é o seu histórico médico. A partir daí, eu vou olhar os exames. É meio que um quebra-cabeça, tá? Então, assim, claro que a gente pede um monte de exame de sangue, por isso que o nutrólogo nutricionista geralmente pede um monte de exame de sangue. Por quê? Porque a gente justamente quer diagnosticar as coisas antes de virarem doença, né? Então, por isso que a gente pede um monte de exame de sangue, mas eles sempre são complementados pela consulta. Não tem muitos como ser só um pedaço de papel, tá? Bacana. Pergunta: se as atividades esportivas são mantidas com frequência e exames. Nossa, eu fiquei aqui meio na dúvida. Se as atividades esportivas são mantidas com frequência e exames objetivos, como o Doppler de carótidas, não apontam formação de placas, realmente a crítica do colesterol alto? Realmente é crítica a questão do colesterol alto? Né? Excelente pergunta, Lina. Excelente pergunta mesmo. Então, as doenças cardiovasculares, ou seja, o infarto, o derrame, não são doenças provocadas pelo colesterol alto. Vou falar de novo. Sim, entendi. Ele quer saber se só o colesterol alto provoca algum problema. Não provoca, tá? Não provoca. São doenças inflamatórias, que dependem de múltiplos fatores, inclusive o colesterol, tá? Então, o colesterol é apenas uma peça do quebra-cabeça, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, se a pessoa não tem resistência à insulina, a insulina dela é baixinha, ela tá no corpo bom, né, tá com massa magra boa, percentual de gordura baixo, se exercita, come bem e tem um colesterol alto, eu não fico preocupada, tá? Não fico. Agora, o contrário, né, ou seja, a pessoa tem insulina alta, tem colesterol alto, já apresentou uma plaquinha na carótida, né, tem histórico familiar de infarto ou derrame, aí sim, talvez seja importante a gente baixar esse colesterol. Então, assim, não me preocupa o colesterol alto numa pessoa saudável, respondendo a sua pergunta. Saudável nesses todos os parâmetros que eu falei. É individual, tá? Eu não trataria apenas o colesterol alto numa pessoa como essa, que eu dei de exemplo. Para não virar só mais um medicamento, né? A não ser, claro, existem exceções de pessoas que têm colesterol extremamente alto, né? Tem colesterol assim, lá nas alturas. Aí, claro, a gente vai conversar com ela, vai ver direitinho o que vai fazer. Mas são exceções. Joia. O jejum pode ser em qualquer horário, por exemplo, almoçar às 2 e depois só tomar o café da manhã no outro dia? Ótima pergunta, Karine. Bom, o jejum mais favorável à saúde é o jejum que você descreveu, que pula o jantar, tá? Porque o ser humano, ele foi feito para comer durante o dia, enquanto o sol está no céu. Café da manhã, almoço e uma janta cedo, aí você para de comer mais cedo e toma café no dia seguinte, se você quer fazer um jejum de 12, 16 horas, digamos assim, tá?
O jejum oposto, que muita gente faz, que é jantar tarde e pular o café da manhã, ele é mais prejudicial um pouco, né? Porque, na verdade, você vai comer muito tarde da noite, sua digestão já não está funcionando muito bem, porque você já está se preparando para dormir, você vai dormir e você vai continuar digerindo aquele jantar, e você não vai ter um sono profundo, tá? Então, esse tipo de jejum, de pular o café da manhã, eu acho pior, tá? Ok. Tem alguma dica para quem está seguindo a dieta low carb há 2 meses e entrou em um efeito platô? Tem, Isabela. Aí você vai precisar ver a sua ingestão de gordura, tá? Por quê? Porque para quem quer perder peso, a gordura que a gente quer que seu corpo use para energia é a gordura da sua barriga, do seu corpo, tá? Da sua coxa, da sua barriga, do seu braço. Se você ficar comendo, muita gente faz low carb e coloca óleo de coco no café, manteiga no ovo, bacon não sei aonde, creme de leite não sei aonde, aí faz tudo cheio de gordura, né? Seu corpo vai usar gordura como fonte de energia? Vai sim, você não está dando carboidrato, mas a gordura da comida, não a gordura do seu corpo, entendeu? Então não dá, aí você não vai mesmo emagrecer, você precisa dar uma checada nisso. Essa é a primeira dica. Tem outras coisas, tá? Mas essa é a primeira dica. E fazer exercício físico, caso não esteja fazendo. Mas legal, fazer exercício físico é outra coisa, não dá para queimar mais energia. Isso aí. Depois de um longo período de jejum, acima de 20 horas, há alimentos mais recomendados para a quebra desse jejum? O que seria interessante para a primeira refeição, depois do jejum? Muito boa pergunta também, Theo. Há alimentos que são gentis para o seu trato gastrointestinal, tá? Quais são os alimentos mais gentis para o seu trato gastrointestinal? Aqueles que a gente mostrou. Carne, frango, ovo, peixe, vegetais, frutas, tá? Não vai tacar para dentro uma coisa que é industrializada, enfim, que não foi você que cozinhou, que está num pacotinho, aí é pior. Então, fazer uma refeição de comida de verdade, tá? De preferência devagar, que não seja muito volumosa, né? Porque você acabou de sair de um jejum longo. Então, é isso. Joia. Durante o jejum pode tomar chá ou água com limão ou tira o efeito? Não tira o efeito do jejum. Assim, o fato da sua insulina estar baixa, ela vai continuar baixa, desde que você não adoce, né? O chá nem a água com limão. Então, nesse ponto não tem problema. Achei aqui o link dos guias, obrigada. Que bom. Não encontrou os links, eu coloquei um pouquinho acima. Eu não sei se tem como eu fixar o comentário, mas sobe um pouquinho que você encontra o link do Saúde em Rede. Aqui já responderam aqui embaixo. O que fazer para perder o efeito sanfona? Nossa, é difícil, hein, Raquel? Então, é multifatorial essa coisa, né? Assim, a gente está falando aqui hoje de alimentação, o foco é alimentação, mas tem as outras coisas que interferem na dieta, como a Raquel falou, exercício, que ela falou muito bem. Eu acho assim, que sem exercício é praticamente impossível você perder o efeito sanfona. Se você não sair do sedentarismo, não tem como, tá? O estresse mental e as coisas da mente também contribuem muito para o efeito sanfona. Então, aquela pessoa que come por ansiedade, come por tédio, que usa a comida para tapar buracos existenciais, digamos assim, né? Então, a parte da terapia, né? Tudo isso é super importante. O efeito sanfona está encaixado aí. E desmistificar essa questão das dietas, né? Fazer vários tipos de dietas, adotar um estilo de vida mais saudável, né? Adotar um hábito, né? É você construir um hábito saudável. Isso com certeza vai ajudar muito. Com certeza. Se tem incompatibilidade de fazer o treino HIIT intervalado, né, de alta intensidade, para quem está fazendo o jejum intermitente de 16 horas regularmente, mesmo com intensa e boa alimentação no período de janela. Não tem incompatibilidade, Théo, assim, o que acontece? O jejum, como eu falei, é uma estratégia avançada, tá? Então, assim, o que eu acho que vai dar problema é se a pessoa sai de uma dieta péssima, começa a fazer jejum, vai treinar em jejum. Vai passar mal, né? Não vai dar certo. Então, você tem que se habituar devagarzinho, primeiro comida de verdade, depois você tenta um jejum de 10 horas, depois de 12, aí você vai aos pouquinhos, o seu corpo vai se habituando, tem muita gente, inclusive, que treina melhor em jejum, tá? Então, você vai devagar,
tá? Então, assim, se a pessoa não usa insulina, não tem nenhuma doença grave, já está habituada ao jejum, não vejo incompatibilidade, não. Joia. Tem comentários positivos, elogios, muito bem, foi muito bom, acho que está sendo muito bom mesmo esse bate-papo. É ruim tomar café não adoçado durante o período de jejum? É ruim tomar café não adoçado durante o período. Então, cafeína é uma substância ativa, como a Raquel falou, tá? Ela tem efeitos neurológicos, ela tem efeitos no trato gastrointestinal, é uma substância que gera vício. Muito cuidado com a cafeína, tá? A gente vê muita gente, ela é uma substância que interfere no sono, então, assim, falar sobre a cafeína é sempre uma questão, porque sempre tem aquele paciente que fala assim, não, mas eu tomo café 8 horas da noite, durmo igual um bebê. Não dorme, não. Porque se você tirasse a cafeína, seu sono ia ser ainda melhor, tá? Então, a cafeína não é uma substância para abusar, é para tomar com cuidado, mas, assim, não tem problema, assim, não é ruim tomar o café não adoçado durante o período de jejum, ele não sobe a insulina, ele não tem esse efeito metabólico, não tem caloria. Mas cuidado com a cafeína, tá? Não é uma coisa inócua, não. Legal. Uma pergunta, se tem algum alimento indicado para baixar o colesterol? Tá, vamos lá. A dislipidemia, ou seja, as alterações das gorduras no sangue, elas têm a ver com insulina alta, tá? O paciente que tem insulina alta começa a ter alterações nas gorduras no sangue. Então, vamos primeiro checar se você não tem resistência à insulina antes de tentar um alimento milagroso para baixar o colesterol. Uma coisa que mais ajuda o colesterol é baixar a insulina. Tá? Não existe alimento que seja remédio, né? A gente tem alimentos que podem contribuir, mas como a Melissa falou, o colesterol aumentado ele é multifatorial, né? Vamos limpar a alimentação, usar desses alimentos que eu e a Raquel falamos muito aqui, que muito provavelmente seu colesterol vai tender a se normalizar e melhorar, tá? Muita gente tem alguns alimentos que podem, no contexto de uma alimentação saudável, contribuir, né? Aquelas gorduras que são mais monoinsaturadas, então é a trinca do ar, o açaí, abacate e o azeite. Excelente, exatamente. A aveia também é muito bom, mas eles sozinhos não resolvem o problema do colesterol. Realmente você vai ter que interferir em mais coisas. Não existe alimento milagroso, gente. É possível tratar hipotireoidismo de Hashimoto com low carb e jejum intermitente? Eu não diria low carb e jejum intermitente, eu diria uma dieta mais anti-inflamatória, assim. Se você... A Hashimoto é uma doença autoimune, tá? E hoje em dia a gente tem muitos estudos ligando as doenças autoimunes à ingestão de alguns tipos de componentes, especialmente o glúten, tá? Então, sim, tem pessoas que têm tireoidite Hashimoto que, ao fazer uma dieta isenta de glúten, isenta de laticínios, uma dieta que a gente chama de anti-inflamatória ou paleo, como vocês quiserem chamar, tem pessoas que conseguem, sim, baixar os autoanticorpos, tá? É possível, é possível. Alguém comentando sobre o... Daniel e o Theo estão conversando. Estão conversando. Mas, assim, sobre essa questão do jejum intermitente, o ritmo, intervalos curtos e mais pesados, eu acho que vale a pena procurar um educador físico para poder orientar melhor, né? Individualmente. Muito boa para perda de peso, para saúde, enfim, muito bom. Quais tipos de chá podemos tomar durante o período de jejum? Qualquer chá... Cuidado com os que tem cafeína, né? Como eu já falei, cafeína não é uma substância inócua. Cuidado com o excesso de um único chá, né, Raquel? Que pode... rodiziar. Tá? Inclusive então, o chá verde, que tem muita cafeína, né? Então não dá para... Então, assim, procurar as ervas mais naturais, né? Camomila, capim-limão, essas ervas assim que não tem cafeína. Não tomar uma quantidade gigante do mesmo chá, que pode dar problema. E nunca adoçar com nada. A gente precisa acostumar com o gosto que as coisas têm. Mas é azedo, é amargo, não sei o quê. Mas é assim mesmo que eu gosto. Então, é ficar botando xilitol, eritritol, glutamato, aspartame, né? Essas coisas não fazem bem, assim, em excesso. Então, não é para acostumar com o gosto das coisas. Mas café é amargo. Sim, café é para ser amargo mesmo. E beber água, né, gente? O melhor hidratante aí vai ser a água. A gente tem um paladar muito bobinho, né? Muito infantil. A gente tem que parar com isso. A gente tem que apreciar o gosto das coisas. Parar com esse negócio de gostar só de coisa doce.
né? Diversificar é importante. Para quem faz o jejum, há benefícios ou malefícios no uso diário de suplementos polivitamínicos, ômega 3, coenzima Q10, vitamina D, magnésio, enfim, alguns suplementos alimentares. Dentro do contexto da dieta, eles podem ajudar você a suprir, né? Tem algumas vitaminas e minerais que são importantes, são difíceis na alimentação, né, Raquel? Como o magnésio, por exemplo. Uhum. O magnésio é um mineralzinho chatinho da gente achar nos alimentos, principalmente no Brasil, que o solo é pobre, eu concordo com isso, o magnésio é importante. O ômega 3 também é chatinho, porque, né, a gente não mora no Alasca, então fica difícil. Algumas vitaminas do complexo B, então, assim, às vezes é preciso suplementar, assim, dependendo, claro, da vida do paciente, de como que ele se alimenta, dos esportes que ele faz, então, procurar uma nutricionista, sim, para ajustar, eu acho interessante. Eu acho que pode ser interessante, mas aí a pessoa tem que dosar o custo-benefício, né? De fazer um jejum intermitente e ficar dependente de usar esse tipo de suplemento a longo prazo, eu acho que é melhor reavaliar a estratégia, né? Para realmente que a alimentação supra as necessidades. Eu acho que em curto prazo, se você utilizar o jejum como uma estratégia, talvez você realmente precise de um suplemento, mas avaliar, né? Deixar de comer comida para tomar um monte de cápsula, isso vai ficar muito custoso. As cápsulas são sempre complementos, nunca dá para substituir comida por cápsula, não é possível. Não é a base. Uso de bulletproof no jejum intermitente. Você pode falar um pouquinho sobre o que é o bulletproof, se você conhecer e se é recomendado? Eu acho muito bacana. O bulletproof é colocar gordura no café, né? Ou óleo de coco, ou manteiga ghee, ou os dois. Cuidado com excesso de gordura, tá? Sempre pouca, não é para colocar 3 colheres de sopa de óleo de coco, 3 de manteiga ghee no café. Geralmente é uma colherzinha de chá. As gorduras ajudam a emulsificar os compostos bioativos do café e tornar aquela bebida mais energética, tá? Então, por isso que os atletas, às vezes, gostam de usar o bulletproof, tá? Eu não tenho nada contra. Cuidado só com excesso de gordura e com excesso de cafeína. Tudo em excesso, né? Vai dar problema, mas não tem nada contra. Eu acho legal. Pode dar ruim. Sobre o chá, toma o mesmo chá há 5 meses, 2 litros por dia. Eu não recomendaria. Gente, as plantas, elas têm compostos bioativos, né, Raquel? Não dá para ficar exagerando, assim, no mesmo chá, direto, eu acho complicado. Eu acho interessante fazer um rodízio. Variar, exatamente. E ainda mais pela quantidade, né? 2 litros por dia. Se você está tomando 2 litros de chá, quanto que você está tomando de água? Né? Porque o ideal é tomar 2 litros de água por dia. Talvez 2 xícaras de chá, né? Faz essa... 4 xícaras de chá, umas 4 xícaras de 150 ml, fazendo um rodízio das ervas e tomar água, que eu acho que fica tudo bem. Ok. Estava pré-diabética, começou a tomar medicação, emagreceu e foi suspenso pelo médico. O que eu faço para repor o meu peso? A avaliação individualizada. Resumindo, é isso. Tem que ver o que está acontecendo. Se você perdeu mais gordura, se você perdeu músculo também. E se for esse o caso, você vai precisar fazer musculação, comer proteína. E é individualizado mesmo. É individualizado. Água com limão tem algum benefício? Olha, tem alguns, né? Um pouquinho de vitamina C. Ela pode ajudar um pouco quem tem uma gastrite não ulcerativa. Pode dar uma acalmada no estômago. Algumas pessoas gostam muito de tomar em jejum. Não é milagrosa, tá? Não é essa coisa toda que as pessoas falam. Também não tem muito prejuízo também, não. Ácido ursólico para o obeso. Ixi, esse aí me pegou, eu não conheço o ácido ursólico. É um dos suplementos que a gente pode usar, não é também milagroso, também não faz a pessoa emagrecer, deixar de ser obesa, não tem isso, gente. Infelizmente não existe essa pílula mágica, nem remédio é essa pílula mágica, quanto mais ácido ursólico. Obrigada, gente, pelas participações. Que legal, um monte de pergunta boa, vocês estão muito espertos nessa questão. Nem precisei usar minhas perguntas-chave, então... já estão todas aí. Sobre o limão, cura pelo limão. Gente, limão, ele não
cura doença nenhuma, ele pode ter vários benefícios, né? Ele é fonte de vitamina C, ele tem algumas substâncias até anti-aging, né? Esperidina, enfim, eu lembro que quando eu estava estudando essa parte da epigenética, eu falava muito do limão, do citro. Né? Então, se você bota na salada, se você toma uma limonada no almoço, pequena, é legal, ajuda, mas não é essa cura pelo limão, não conheço isso. Sobre o vinagre de maçã, tem benefícios que valham a pena? Tem, é um produto fermentado, né, eu gosto, eu acho que ele ajuda na absorção dos nutrientes da salada, por exemplo, se você colocar molho de vinagre de maçã, eu acho que ele ajuda. Ele também ajuda na digestão, né, então pessoas que têm problema de dificuldade de digerir alguns alimentos separados, se você tomar um shotzinho de água com vinagre de maçã pode ajudar, tá, durante a refeição. Alguém perguntou como tomar o limão de jejum, deixa eu responder antes que eu esqueça, não toma limão puro, tá, gente, porque ele se bater no estômago vazio, dói. Então, assim, dilui o limão na água, né? Pelo amor de Deus. Piores alimentos para dieta anti-inflamatória. Se você não responder, eu respondo. Vai aí, gente, os ultraprocessados, né? Alimentação de pacotinho. Então, tem pacotinho, assim mesmo. Tudo que tiver nesses pacotinhos são péssimos, porque são muito inflamatórios. Sim. Jejum intermitente prolongado e contínuo pode causar tontura ou fraqueza, mesmo com boa alimentação no período de janela? Pode, especialmente se a pessoa descuidar da hidratação, né? Tem que tomar bastante água, a gente geralmente descuida disso. A gente superestima a quantidade de água que a gente toma, a gente acha que toma muita água, mas quando você vai ver direitinho, né? Então, água e sais minerais, né? Então, assim, pode dar sim, tontura ou fraqueza. Após o jejum, o pão integral é ruim para quem tem resistência insulínica ou indica algum outro alimento? Pois só a fruta me dá muita fome para o almoço. Karine, assim, ó, quem tem resistência à insulina, eu não acho pão integral um bom alimento, tá? A diferença dele para o pão branco, para quem tem resistência à insulina, é insignificativa. É glicose, do mesmo jeito. Tá? Então, assim, para quem tem resistência à insulina, não acho mesmo um bom alimento, tá? Se você acho que no caso dela, ela fazer uma refeição completa, né? Não precisa comer só a fruta. Só a fruta, se você tem resistência à insulina, vai te dar uma fome de leão, porque a fruta é frutose pura. Você vai produzir um monte de insulina. Você tem resistência à insulina, então você produz muita insulina. Vamos lá. Comeu fruta, que é praticamente só frutose com um pouquinho de fibra. Se for fruta doce, então, tipo banana, maçã, uva, você produziu um montão de insulina, aquela insulina fez sua glicose baixada. Ali, uma hora você vai estar querendo comer o mundo. Não dá para você lanchar fruta. Quem tem resistência à insulina tem que lanchar ou comida de verdade. Às vezes eu falo com meu paciente, almoça 2 vezes, não tem problema. Prepara o seu almoço 2 vezes. Ou então você lancha ovinho de codorna, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoas, um iogurte natural integral, sem açúcar, tá? Você tem que oferecer lanches proteicos, ou até mesmo uma dose de whey protein, né? Se o seu nutricionista te passou, uma vitamina com whey protein, um pouquinho de morango. Porque se você for comer fruta ou pão integral, aí você tá lascada mesmo. Com resistência à insulina, não vai dar certo. Após o jejum, fazer uma refeição completa, com uma proteína, né? Uma gordura e... Se tiver na hora do lanche, é isso que eu falei. Ovinho de codorna com cenoura, whey protein, iogurte natural integral, essas coisas, né? Que dão mais... mais completo. Jejum prolongado pode causar perda de massa muscular ou desaceleração do metabolismo? A Isabel foi direto no ponto, né, Isabel? A polêmica. Vamos lá. Jejum prolongado, vamos estabelecer o que é jejum prolongado. Então, perda de massa magra, a partir de 20 horas há um risco no jejum intermitente. Abaixo disso, é muito difícil se a pessoa está treinando, tá? Vamos lá. Perda de massa magra, quando tem restrição calórica em pessoas sedentárias, vai perder massa magra. Tá? Não tem jeito. Agora, se você está fazendo jejum para perder peso, está treinando direitinho, então você está fazendo jejuns curtos, abaixo de 28 horas, a chance de você estar na janela, comendo uma quantidade de proteína suficiente, de gordura suficiente, a perda de massa magra é pequena, tá? A gente já sabe dos estudos que isso não acontece. Agora, acima de 24 horas de jejum, pessoas sedentárias não estão treinando, na janela come um monte de porcaria, não vai perder massa magra.
como em qualquer dieta, né? Tá bom? Não é o jejum em si, é o resto do contexto. Legal. Quais são os benefícios do açafrão? É um anti-inflamatório, né, Raquel? Natural. Assim. Ele é um tempero que ele é muito anti-inflamatório e já tem muitos estudos relacionados com prevenção de câncer, prevenção de inflamação em geral, que inclui doenças crônicas, né? E imunidade. Então, acho que o açafrão entra nessa parte. Essas duas propriedades, isso mesmo. O que é indicado no café da manhã após os 14 horas? Eu acho que a gente respondeu. Não respondeu? Dentro daquelas opções que a gente falou, exatamente. Comida de verdade. Ovo é indicado, sim, também. Claro. É difícil o café da manhã e lanche dentro da comida de verdade, né? Porque a gente tem que privilegiar as refeições mesmo. Lanches é uma pontezinha para você esperar o almoço e o jantar, né? Para você ficar se lotando de lanche. É verdade. Dá uma conferida no guia que a gente tem combinações de refeições completas e saudáveis. Vou colocar aqui de novo para vocês, quem não conseguiu puxar os links para poder baixar, que lá já tem esmiuçadinho. O que são sugestões de café da manhã completo, lanche completo. Isso, aí, gente, eu falo, vocês às vezes têm que pegar a responsabilidade para si. Você está lá no guia. O guia, ele é o que a Raquel falou, ele é um guia para a população geral. Ah, mas eu sou diabética e tem lá um muffin integral. Bom, aí você vai tentar substituir por uma opção mais low carb, obviamente, tá? Então, você vai tentar ver se você consegue uma receita, por exemplo, com farinha de amêndoa, de linhaça, ao invés de farinha de trigo, tá bom? Se você já tem resistência à insulina e diabetes, estou falando, né? É verdade. Então, basicamente você olhar aquilo lá e saber que é uma guia geral, mas que cada um tem sua particularidade e individualidade, tá? Com certeza. Se você atende só como dermatologista. Não, gente, atendo como dermatologista, como nutróloga, se vocês precisarem. Faz orientação do paciente, né? Exatamente. Joia. Bom, vamos ver se vai surgir mais perguntas. Deixa eu ver. Eu acho que foi muito, muito bom porque a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Acho que essa pandemia tem sido um bom momento para servidores irem adquirindo conhecimento e começar a colocar em prática, né? É importante nesse momento que a gente está ficando muito em casa, já ir revendo as escolhas que a gente faz, em termos de compras, em termos de alimentações. Nesse momento que a gente fica em casa, às vezes, né, gera aquela ansiedade, não descontar na alimentação, porque isso vai gerar consequências para a saúde de todo mundo, né? E a gente tem uns casos que a gente tem acompanhado muito bons de pessoas que encararam a pandemia como uma oportunidade de realmente mudar a alimentação. Eu tenho um paciente que perdeu 12 quilos de forma saudável, né? Não sei, porque teve alguém que falou aqui do glifage, não era essa pessoa, não. Mas era, na verdade, só para me redimir, eu não sei como que foi a evolução desse comentário, né? Mas de uma outra pessoa que eu tenho acompanhado que colocou em prática, fazer exercício todos os dias, comer de forma mais saudável, e com isso a gente ganha saúde. Eu acho que esse é a principal chave, né? Fazer as escolhas mais saudáveis. Indicação de livro para dieta low carb? Nossa, tem muitos. Esse do Gary Taubes é muito bom. Tem uma outra jornalista que chama Nina Teicholz. Deixa eu botar aqui. Nina Teicholz, esse nome. Também tem livros em português muito bons. Tem aquele médico neurologista, Perlmutter, que também tem barriga de trigo, né? Que é também mais para a linha low carb, que é legal. Eu acho que são esses três que são mais legais. Tem um blog que chama Ciência Low Carb, que é do Dr. Salk, né? Super famoso no mundo low carb. E chama Ciência Low Carb. Você digita assim, Ciência Low Carb no Google, e lá dentro desse blog ele tem uma abinha que chama Livros. Você vai nessa abinha Livros, e lá tem um monte de livros. O Dr. Salk é maravilhoso, né? É o pai da low carb aqui no Brasil. E ele se baseou muito no livro do Gary, né?
Então, lá tem uma abinha chamada Livros, que ele indica alguns livros em português, para quem se interessar. Joia. Café com adoçante quebra o jejum? Zelda, não quebra o jejum metabólico, né, que a gente chama que não eleva a insulina, mas eu não sou das fãs de adoçante, tá? Eu acho que adoçante é um produto também com seus problemas. Existem uns mais naturais do que outros, né? Então, a stevia, o eritritol, o xilitol, né, Raquel, são melhores um pouco. Mas eu, de verdade, assim, de coração, acho que a gente tem que se acostumar com o gosto das coisas. Então, se você usa adoçante no café, tenta diminuir a quantidade. Usa 10 gotas, passa para 8, daqui a pouco você passa para 5, daqui a pouco você passa para 3. Vai tirando, vai se acostumando com o café. Vai se acostumando. E eu acho que, reforçando, a pessoa em jejum, ela tem que tomar cuidado para não ficar tomando café como estratégia de não quebrar o jejum e estar tomando alguma coisa. O café, o ideal é que você tome dentro de uma alimentação, até para prevenir alguma questão gástrica, né? Ele é um irritante gástrico. E a gente tem aumentado muito o número de pessoas com problemas, né, de gastrite, de refluxo, e quando você vai ver a avaliação, a pessoa toma uma jarra de café no dia, isso traz consequências com certeza. Sobre o pão integral 12 grãos, se é ruim para a dieta anti-inflamatória, e se pode substituir por batata doce ou mandioca. Gente, eu sou muito para assim, quem tem resistência à insulina e diabetes, pão 12 grãos, batata doce, mandioca, pode ser ruim. Aí tem que conversar com o nutricionista ou o médico que está fazendo a sua low carb para ver, tá? Porque resistência à insulina e diabetes é como eu falei, até alimentos saudáveis, às vezes, em excesso, pode prejudicar. Mas eu quero dizer, eu sou muito fã do café da manhã, tipo nordestino, assim. Ao invés da fatia de pão, uma fatia de inhame, uma fatia de batata doce, eu acho muito melhor do que o pão 15, 20, 30 mil gramas, né? Muito melhor. Assim, eu vou tentar ajudar um pouquinho nessa questão de ser pão ou não ser pão. Quando a gente vai para a linha de processamento do alimento, né, a batata doce ou a mandioca são alimentos in natura. Exato. Então, ali você não vai ter nenhum tipo de aditivo químico, né? Vai ser um alimento mais bruto, né? É algo que seu organismo consegue fazer uma digestão completa, né? Já um alimento processado, tipo esse pão 12 grãos, ele entra, se for aquele do pacotinho do supermercado, ele já entra até como um alimento ultraprocessado. Se você tem o resto da alimentação de alimentos mais naturais, talvez você consiga encaixar um pão industrializado, mas não todos os dias. A estratégia não é de comer um pão industrializado todos os dias na alimentação, e nem comer mandioca todos os dias, nem batata doce todos os dias. É você fazer um rodízio entre os alimentos fontes de carboidrato. A gente foca muito no anti-inflamatório, vai ser o pão em si, ou a batata doce, ou a mandioca, não são os alimentos que vão ser anti-inflamatórios. O anti-inflamatório vai ser, aqui da figurinha, o abacate, a couve, o rabanete, as frutas em geral, tem umas frutas vermelhas aqui no Brasil a gente vai ter outros tipos de frutas, porque esse aqui é mais americano, né? A gente tem acerola, a gente tem açaí, a gente tem tangerina, caju, né? Enfim, a gente tem muitas opções. Nossa, tanta coisa. Tanta coisa, cebola, alho, açafrão, azeite. Então, esses são alimentos. A gente é muito privilegiado aqui no Brasil, né? Muita coisa. Nossa, a gente tem uma variedade grande, abóboras. Então, assim, esses são alimentos básicos para a dieta anti-inflamatória e não justamente os fontes de amido. Você pode encaixar, mas esses não são os alimentos básicos para anti-inflamação, assim, que vão combater a inflamação. Perfeito, isso mesmo. A mesma coisa a tapioca, né? Tapioca é boa para o café da manhã do diabético. Não diria que não, porque é uma carboidrato muito simples, né? Tem um impacto glicêmico muito alto, mesmo que você coloque com alguma gordura, ainda assim, pro diabético, né? Pro diabético,
Eu acho que é... E você veja bem, assim, eu sempre falo com meus pacientes, você imagina você pegar uma mandioca e transformar em farinha de mandioca. O tanto de água, de fibra que você tirou, né? Então, assim, se você come uma colher de sopa de tapioca, você deve estar comendo ali, sei lá, uns 4 pedaços de mandioca, né? Por ver a equivalência. Não sei exatamente, mas ele, com certeza, ele vai ter uma resposta na glicemia muito mais rápida do que da mandioca. Do que da mandioca, exatamente. Então, não acho que... E eu sei que é gostoso, gente. Tapioca, bolo, pão, essas coisas são gostosas mesmo. Não é que é para você nunca mais comer. Mas são exceções, né? Não dá para ficar comendo tapioca todo dia, não acho. Principalmente um diabético. Né? Não dá. Eu acho que esse é o caminho mesmo, não é endemonizar, porque nenhum alimento vai ser o vilão e nenhum alimento vai ser um salvador. Mas na rotina da alimentação, a gente teria outras estratégias e a refeição completa também. Faz diferença você pegar uma tapioca que você vai colocar uma farinha de chia, colocar um frango, comer, né, colocar uma salada, aí ok. Ou faz uma tapioca com mais ovo, menos tapioca, né? Sei lá, tem várias estratégias que vocês podem usar para melhorar essa tapioca, né, da manhã. Faz uma tapioca mais equilibrada. Ela faz uma tapioquinha mini, né, aquela bem que a nutricionista manda, uma tapioca com uma colher de chá, desse tamanho a tapioca. E mais frango, mais ovo, tudo bem, é melhor. É melhor, você já melhora a resposta. Isso aí. Se existem estudos no sentido de que as dietas low carb ou cetogênicas podem ocasionar benefícios ou melhora da qualidade de vida de quem tem epilepsia. E se tem algum livro nessa parte. Ixi, esse aí me pegou. Confesso que eu... A dieta cetogênica é um tratamento clássico para epilepsia, né? Clássico. Aí é bem estabelecido já. Muito bom, tá? Precisa de um pediatra e um nutricionista pediátrico que entendam de dieta cetogênica. Não é para fazer sozinho, muito menos lendo livro, assim, porque você vai ter muita dificuldade. As crianças estão, geralmente criança, né? Criança e adultos jovens que começam nessa ideia. Ou então pessoas que já são epiléticas, mas querem retirar medicações, querem se livrar de medicações. Então é muito legal, eu sou super fã dessa estratégia. Mas a dieta cetogênica é difícil de fazer sozinho, precisa mesmo de acompanhamento. É difícil encontrar alguém, inclusive, que faça esse tipo de acompanhamento. Nem sei, aqui em Brasília, quem faria. Mas eu sou fã, acho bem legal. Eu acho que teria que procurar até com o médico que acompanha. Geralmente, quem acompanha epilepsia vai ter algum profissional para indicar, né? Os neurologistas vão falar que não dá, mas dá. É legal. Eu acho legal. Eu fiz até um curso que eu ouvi falar sobre essa questão, mas eu não me aprofundei, então realmente eu não sei orientar. Isso, né? Principalmente em criança, né, gente? Criança é difícil de lidar. Alimentos ideais no café da manhã do diabético. Vamos lá, então. De novo. De novo. Porque, assim, do diabético, você tem que melhorar muito a questão do carboidrato, né? Então, assim, ovos, whey protein, a Raquel falou frango desfiado como recheio de uma mini tapioca, se precisar, ou você faz uma torradinha, que tem receita na internet, com farinha de linhaça, farinha de amêndoa, tá? Iogurte natural integral, frutas de baixa frutose, então são as frutas mais azedas, tá? Oleaginosas, como castanhas, nozes, castanhas do Pará. E, embora seja estranho, mas tem muito paciente que se dá bem com comida, de fato, também, no café da manhã não tem problema nenhum. Então, um frango desfiado com um pouquinho de aipim, enfim. Um omelete de frango com tomate, vegetais no omelete. Tem muitas formas de variar o café da manhã do diabético. O nutricionista vai saber dizer bem. Só tentar melhorar muito a questão da gestão do carboidrato, né? Justamente. O grande objetivo aqui, gente, é a gente evitar um pico glicêmico logo após um jejum. Isso. Então, ali você está, independente de fazer jejum intermitente ou não, você passa por um período de jejum na hora que você está dormindo, né? Uhum. Nisso que você acorda, você tem uma série de hormônios que estavam inativos, que vão sendo ativados, e quando você joga um pico, né, uma grande quantidade de carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos que você vai ter uma digestão muito rápida e liberar aumentar a sua glicemia muito rápido, você aumenta
a liberação de insulina e aumenta também o cortisol, né, Melissa? Exatamente. Com isso, a gente vai gerando um efeito em cascata ao longo do dia, da pessoa sentir fome ao longo do dia o tempo todo. Sim. E aí, nisso que ela sente fome o tempo todo, ela tem vontade de comer o quê? Carboidrato, que é o alimento que é mais rápido que a gente tem. Sim. Então, no café da manhã, o ideal é você fazer uma alimentação que tenha carboidrato em pequena quantidade e associado à fibra, porque ali ele não vai aumentar a sua glicemia muito rápido, ele vai ter uma liberação mais lenta, mas sempre a gente vai colocar uma proteína junto. Essa proteína pode ser o que a Melissa falou, um frango, um queijo, um iogurte, um leite desnatado, ou né, alguma proteína desse lado, ou um ovo, e colocar alguma gordura de boa qualidade. E ali a gente entra com o azeite, com as castanhas, com a linhaça, com uma chia. Então, fazendo essa combinação, você trabalha com um manejo melhor do diabetes. Sendo que a gente não vai colocar... Porque o que a gente pensa no café da manhã, geralmente, é pão. Acordei e vou comer um café com pão. Né? Café com açúcar, essas coisas aí, não dá. E aí, nisso não é que a gente vai colocar o pão como demônio, né? Vamos dizer assim. Mas você tem que pensar, quando você acordou, você já pensa primeiro na proteína que você vai comer. Então, hoje eu vou comer um pão, então vai ser uma quantidade menor de pão com ovo, ou pão com queijo. E, hoje eu não quero comer pão, hoje eu quero comer uma batata cozida. Então, aí você faz ali uma batata doce, e aí o que eu vou combinar com essa batata doce? Então, começa a pensar primeiro na proteína que você vai comer, para depois pensar no carboidrato. É essa mudança de chave que a gente tem que começar a ir fazendo. Perfeito. Sim. E aí, nisso, eu acho que eu respondi a outra pergunta que fala do comer carboidrato associado a uma proteína. Ela faz, quando você associa com a proteína, ou com uma fibra, ou com a gordura, e o ideal é que seja um pouco de cada um desses, né? A gente tem uma digestão mais lenta. Então, por isso que a gente reduz a liberação. O açúcar, né, a glicose, vai estar toda lá. É por isso que, às vezes, o diabético tem que reduzir, inclusive, a quantidade, não só melhorar a quantidade. Então, aí que está a diferença, né? São as duas coisas. Você diminui a quantidade e o tipo de carboidrato que vai comer. Aí. Bom, acho que a gente conseguiu abordar muita coisa, né, Melissa? Foi bom. Gente, eu vou reforçar para quem não conhece o Portal da Saúde, para entrar, conhecer. A gente tem muitos vídeos já gravados. Eu acho que vale até a pena a gente disponibilizar depois algum conteúdo do que foi abordado na aula de hoje, né? Teve muita gente que não conseguiu se inscrever e quer ter acesso, por isso que a gente está gravando para disponibilizar. E eu quero agradecer a participação da Melissa. Acho que foi assim uma das palestras que a gente teve o maior número de inscrições. Aí foi disputado, viu, Melissa? Gente, alguém perguntou se eu faço teleconsulta. Sim, minha agenda está aberta para teleconsulta, tá? Joia. E é isso. Você quer deixar alguma mensagem final também, Melissa? Agradecer a você, Raquel, pela mediação de luxo, como eu falei, foi ótimo. É um prazer imenso. Imagina, os participantes, né? Vocês foram super, perguntas ótimas, todo mundo participou muito. Gostei muito, obrigada. Obrigada, gente. Quem tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, se quiser mandar para a gente e-mail, eu vou colocar aqui o e-mail geral da nutrição. Se você quiser disponibilizar o e-mail também, Melissa, se não, eu tiver alguma coisa específica, eu encaminho para você. Pode, é Melissa S, meu e-mail lá da PGR, tá? Muito bem. E Melissa... Tá joia, gente. Um beijo para... Tá joia.